Gente, hoje a gente vai começar um programa aqui em Ouro Preto, apresentando uma novidade da cidade, que é o Museu Bollier. Bollier é um sobrenome francês, desse senhor e dessa senhora que estão aqui, que são os doadores do acervo desse museu que foi aberto em abril e que eu estive aqui visitando no final de semana e fiquei encantada e faço questão de mostrar para vocês essa possibilidade de conhecer um acervo barroco tão interessante, com um olhar tão pessoal e um privilégio da gente poder ter isso ao nosso alcance. Eu estou aqui com a Natália, que é responsável pelo museu, pela parte educacional. Ela vai se apresentar e vai acompanhar a gente nesse giro que nós vamos dar pelo acervo para mostrar para vocês algumas coisas. Então, meu nome é Natália, eu sou a responsável pelo setor educativo aqui do Museu Bollier. Então, junto com a equipe do setor educativo, nós temos 10 mediadores. A gente vai cumprir esse papel social e educacional que o Museu Bollier tem a oferecer à sociedade, não só à nossa comunidade de Ouro Preto, mas também para todo o Brasil. Essa peça é a primeira peça da coleção, eu acabei de ler aqui, então ela é responsável pelo nascimento de todo esse acervo que nós vamos visitar. Este programa é um oferecimento de Vênica Casa. Dedicamos à casa e ao morar desde 1989. Acesse o site e conheça nosso acervo. Na dúvida, chame pelo WhatsApp que te ajudamos na escolha. venica.com.br. Gente, aqui a gente é recebido na primeira entrada aqui nesse corredor por essa coleção de divinos, que é uma preciosidade e tá montada de uma forma super contemporânea. Eu fiquei encantada com isso aqui. Fala aí para nós um pouquinho dessa coleção, Natália. Então, essa é uma parte muito importante, porque ela vai de encontro justamente à concepção, Você falou agora há pouco sobre a concepção desse espaço, da coleção, e aqui a gente vai falar sobre a concepção do próprio museu. O casal, esse casal franco-brasileiro, eles pensam, eles começam a projetar como eles deixariam essa coleção que eles formaram ao longo da vida deles, quanto casal, para a posteridade. Então, o que eles decidem? Eles fazem um instituto, que é o Instituto Divino Espírito Santo, primeiro, e por isso esse destaque a esses divinos, e posteriormente ele se torna o Instituto Bollier, que é responsável pela gestão das peças. Então, na verdade, esses divinos, eles vêm aqui justamente para contar um pouquinho para a gente dessa preocupação que o casal teve quanto ao que fazer com essa coleção, como deixá-la para a posteridade. Aqui a gente tem a Carta de Cantino, a gente tem Betânia recitando alguns poemas, entre eles o Lusíadas. Por quê? A gente vem trazendo essa narrativa. O Museu Bollier, ele conta o barroco do mundo. Tá aí o seu grande diferencial, que é uma arte que vem da Europa e vai sendo disseminada em outros continentes que eles não tinham nem alguns deles, como a América, não tinha consciência de toda a extensão territorial. A gente fala sobre as grandes navegações. E por isso a gente tem a Carta de Cantino, que retrata quando o povo europeu começa a ter essa consciência desses outros territórios, esses outros povos, e ele vai introduzir esse sistema, vai implantar o sistema colonial. Então a gente começa aqui narrando e a gente também vai utilizar alguns quadros, principalmente aí a defesa da Eucaristia, para a compreensão da mentalidade desse povo europeu. Eles ocupam esses espaços e ocupam como? Partindo de quais premissas? O que a gente vai narrar aqui nesse lugar. A partir de agora. Ok. Esse aqui é o quadro de defesa da Eucaristia. Como eu disse, ele vem aqui para anunciar o que nós vamos trazer de contexto histórico
né? Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem o rei Carlos II, é um rei hispânico, e ele está defendendo a Eucaristia, né? A gente tem o ostensório ali, ele está defendendo essa fé cristã. E quais elementos que são importantíssimos para a compreensão da mentalidade desse período e da forma como esses reinos ibéricos implementam o sistema colonial? Os mouros ocuparam o território ibérico por cerca de 8 séculos, e aqui a gente tem esse episódio que vai mostrar a defesa da Eucaristia, a expulsão dos mouros, e aí vamos notar alguns elementos aqui. Abaixo dos pés do rei hispânico não tem a terra, na verdade ele está pisando sobre um tapete, em detrimento dos mouros, né, que estão pisando no chão. Isso mostra o quê? Um primitivismo em detrimento de um povo mais evoluído, né? Então essa é uma das partes da mentalidade desse povo. A gente percebe que a coroa está acima do mundo. Então, portanto, a gente tem aí quem dita as regras. Demonstração de poder. Exatamente. Temos também aqui, os mouros estão enlaçando o ostensório e eles tentam derrubar o ostensório. Mas rei Carlos II, ele está o quê? Empunhando uma espada. Então, para defender essa fé, ele vai utilizar de qualquer mecanismo, inclusive da força. A violência. Exatamente. Que símbolos interessantes. Sim. Muito e lindo. A gente tem mais o quê? A gente tem ali em cima a bênção sobre rei Carlos II. Vai trazer justamente o quê? Vai ratificar a ação de rei Carlos II. Então, sim, você pode utilizar da violência para proteger essa fé cristã. Aqui a gente está justamente na sala que vai mostrar o barroco asiático, né? Então a gente tem aqui principalmente peças provindas de Goa e também peças que são provenientes das Filipinas, que foi também colônia dos hispânicos. Na Índia, tá, gente? Para quem não está conectado aí, Goa na Índia. Então, a gente pensar que essas peças que são provindas de Goa, elas são peças que não necessariamente foram adquiridas só porque estavam em Goa, né, naquele território. A gente está falando de 2 colônias portuguesas. Portanto, existia sim essa comunicação e esse acesso, esse intercâmbio, né, entre as peças, entre os saberes, os conhecimentos, os materiais. Essas peças aqui, principalmente produzidas no marfim e na madeira, e a gente nota esses elementos, esses contornos, que são únicos de cada povo, né? Então a gente vai ver esses olhares amendoados aqui, a gente vai ver essa feminilidade muito expressa através de ondas. Então, os cabelos das mulheres, das representações femininas, eles são sinuosos, né? Notem que sempre assim, grudado ao corpo, que é uma característica diferente, por exemplo, do que daqui de Minas Gerais, que a gente já vai ter não só o panejamento mais esvoaçante, como também os cabelos. Bom, e aí tem algumas características que vão diferindo as peças, né? Por exemplo, em Goa, a gente vai ver no panejamento sempre pontinhos que remetem como se fossem pérolas, né, no panejamento. Então, assim... já vi o pontinho. A gente consegue ver essas diferenciações. Olha que interessante. Né? Também pensando na crença e na cultura desses povos, é muito comum a flor de lótus. Sim, porque é uma coisa que faz parte da cultura deles desde sempre. Então aqui nós já mudamos, gente. Aqui nós já estamos numa outra civilização, né? Uma civilização também muito forte, muito antiga e com características bem peculiares, né, Natália? Isso mesmo. A gente vem fazendo essa transição, né? Bom, aqui a gente já vai mostrando mais a parte da América do Sul.
né? E aí a gente tem aqui a prata, que foi um recurso que foi muito explorado, já era explorado antes do processo de colonização, né, por alguns povos, inclusive o domínio da metalurgia, e isso é muito importante a gente ter em mente. E depois do processo de colonização, esse recurso continua sendo explorado. E aí a gente tem aqui vários elementos ritualísticos da Igreja Católica, né? O ostensório, que a gente já havia comentado, tocheiros, a gente tem as coroas, principalmente de santos retabulares. Bom, e a gente vai mostrando esses elementos, porque a prata e o ouro vai estar sempre muito associado a divindades, e a gente mostra que esse uso não foi somente ritualístico, mas também de uso doméstico. Utilitário. Isso. Aqui a gente tem uma parte do acervo que eu considero muito importante, que são os queros, né? Esses queros são esses copos. Eles são utilizados por alguns povos andinos, né? E eles são justamente utilizados nesses momentos de confraternização, ritualísticos. Então a gente percebe que eles vêm em dois, né? Eles vêm em conjunto. E trazendo, claro, que é muito característico desses povos, são os elementos fitomórficos, zoomórficos, né? Como esse daqui, que a gente consegue ver claramente a presença. Os resplendores, eles vêm mostrar essas luzes, né? São esses jogos, esses raios solares, né? E aí é muito atribuído às figuras de Maria e Cristo, né? Principalmente. E eles podem vir como uma espécie de esvoto, né? Porque os santos, eles são castigados, mas eles também são recompensados pelos milagres que eles dão aos fiéis, né? Aqui tem a continuidade, né, do nosso acervo andino. Bom, o que a gente vai ter aqui em presença? A gente tem as joias maputes. Os maputes, eles ficavam encarregados são domadores de cavalos, né? Eles também trabalhavam com gado. Então, eles vão estabelecer trocas comerciais fortes com os espanhóis. E aí, depois desse contato com os espanhóis, eles vão começar a ter o domínio da metalurgia, tendo em vista que eles eram pagos por lingotes de prata, né? Aqui a gente tem os tupos. Os tupos, eles funcionam como uma espécie de alfinete, né? Nas mantas. Então, eles são alfinetes que ligam as mantas. Tipo para fechar, né? Isso. É como se fosse um broche, né? Eles usavam tipo um poncho, uma coisa assim, e colocavam, não é isso? A gente tem que pensar que essas vestimentas desses povos, elas traziam várias simbologias, assim, pensando no povo inca, ela vai estabelecer ali o status social. Hierarquia. Sim. A hierarquia. Então, assim, de fato, esses apetrechos, a vestimenta é muito importante. Eles significavam esse status de acordo com o poder dessa peça aí também. Isso é muito importante, assim, em uma outra perspectiva, porque os tupos eram utilizados pelos povos andinos no período pré-colombiano. Mas a gente tem o uso depois dos hispânicos dessa prática. Portanto, é muito interessante da gente pensar. Essa troca, ela não é unilateral. Não foram só os colonizados que absorveram, né? Colonos, né? Os colonizadores. Os colonizadores também absorveram e levaram para eles também alguns aprendizados, vamos dizer assim. Bom, nessa sala a gente não dá representatividade apenas para os povos andinos, né? A gente também tem aqui um acervo que vai expressar a importância dos nossos povos originários, né?
principalmente com a cerâmica, pensando que a arte indígena brasileira ela vem muito associada à cerâmica, a também o corpo, né? Então a gente dá esse espaço para representar a nossa própria arte. Sim. E temos aqui também essas intervenções do Adria, que compõem, né, a nossa narrativa. Claro. Mostrando como que é a cosmovisão, um pouco da cosmovisão desses povos, né? Muito interessante, Eduardo. Depois você não deixa de filmar aí não, porque aí tem realmente os símbolos todos, né? Desde o milho, o coração, a caveira, esses símbolos todos são muito importantes para essas etnias, né? Sim. Muito interessante, bacana demais. O sol. Aqui a gente tem uma pinacoteca riquíssima também dos Andes. A gente vai fechar essa parte andina aqui, né? Mas a gente também tem algumas esculturas da América Central também. Então não é uma parte que se resume aos Andes. Mas eu acho que a expressividade e os nossos olhares, eles se chamam para todas essas peças. Então a gente teve até então muitos materiais, muito acervo voltado para a escultura. Agora não, agora a gente tem aqui essa característica tão forte nos Andes, que é a pintura, que é diferente da nossa região brasileira. Né? A gente não tem essa expressividade barroca tão forte. Nas pinturas, em quadros, não temos. Temos uma ou outra igreja, por exemplo, a do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, é um exemplo de uma igreja que tem aí muitos quadros, né? É um conjunto de pinacoteca rico também, mas a gente vai ter essa diferença aqui, com várias influências flamencas, do tenebrismo, do barroco, e claro, com os contornos próprios desse povo andino. Então a gente vai ver a flora e a fauna mais muito uma vez presente nesses... Que é uma característica deles. E aqui a gente consegue ver em alguns deles, né, essa presença da flora. A gente... Muito preciosos, né, Natália? Muito. Olha que coisa diferente. Olha... Isso aqui é um fuso, né? Ela é fiadora, né? É fiadora, é um fio fuso. E aí a gente percebe novamente aquilo que a gente já havia comentado. A importância das vestes nos Andes, né? Então, as mulheres, né, pensando aí nos povos incas, as mulheres ficavam muito responsáveis por fiar, né? Elas ficavam responsáveis pelas vestes. Então, a gente tem aí também isso sendo trazido para dentro da arte. E essa roda aqui, ela representa o quê, Natália? Na verdade, isso é a cúpula de São Ignácio, no Peru. Né? A gente traz né? A gente traz essa reprodução dessa cúpula justamente para trazer, acompanhar o nosso discurso de todos esses elementos que nós estamos vendo aqui com o que a gente trouxe, que é tão forte, né? A gente tem aqui a presença muito forte aqui da flora andina, né? Então, por mais que carregue esses elementos do barroco europeu, a gente tem essa mescla com o que é proveniente desse povo. Então a gente está reforçando o que nós vemos no nosso acervo. Gente, muito interessante também chamar a atenção que o projeto é tão cuidadoso, foi feito com tanto esmero, que aqui não deixa de privilegiar a pedra sabão, que é uma característica da região, né? Com um desenho super especial sendo usado aqui e sendo usado no rodapé do banco, que eu achei também precioso, muito lindo. Olha, expografia sem comentários, tecidos, as cores, os padrões que foram usados, assim, maravilhosos. Natália, super parabéns para toda a equipe, né? Porque a montagem é preciosa, né? E essa peça tão especial? Então, essa peça aqui também na verdade, essa expressão, a Pietà, são peças muito importantes dentro da representatividade também da Igreja Católica, né? E que a gente vai ter uma representação forte aí em todos
locais que foi assentado o processo de colonização. E aqui a gente tem esse destaque para o douramento, né? A peça ela vai receber o douramento nela de forma completa. E é muito interessante pensar as soluções técnicas que eles vão dando, né? Porque quando a gente tem aqui Nossa Senhora segurando Cristo já morto, né? Nossa Senhora da Piedade. A Nossa Senhora da Piedade. Ela segurando Cristo já morto, se a gente pensar em uma questão de anatomia, seria impossível colocar um homem, né, no colo de uma mulher, dadas as proporções, né, anatômicas de cada qual. Então a gente vê essas reduções e compactações em detrimento de braços mais alongados, né, diferentemente das pernas. Então essas soluções técnicas a gente vai perceber diferentemente em cada uma das localidades, Mas que imagem forte, né? Sim. Puxa vida, que imagem! Aqui a gente já acha um com mais moldura, tipo Cusquem, né? Porque os Cusquens tinham as molduras mais... Então, aqui, bom, nem todas as molduras elas vão ser necessariamente as molduras originais. Não, essas não são, essas são novas, eu tô vendo. Exatamente, porque a gente tem essa dificuldade mesmo dos quadros, né? Claro. Dessa perda do material, principalmente as molduras, é mais comum ter a perda, isso. Não, realmente o acervo pictórico é maravilhoso, é expressivo, difícil da gente ver concentrado tanta coisa assim, num mesmo estilo bacana. Sim. Né? Muito, muito interessante. Então, aqui a gente está entrando no Brasil. Chegamos ao Brasil. Então, aqui a gente tem o Nordeste brasileiro, tá? Então, a gente tem peças aqui. Nessa prateleira aqui, a gente tem peças mais da Bahia. Então, vamos pensar que Bahia foi por muito tempo capital, né, da colônia brasileira. Então, a gente vai ver uma exploração do ouro bem forte, bem acentuada, né? Então, é onde a gente tem toda uma rota comercial fluindo muito fortemente. Já Maranhão, que a gente tem aqui, as peças maranhenses, é claro que a gente vai diferir, a gente não pode falar dessas peças como um todo, porque a gente vai tendo outras diferenciações, né? Você está falando desse de um conjunto. modo geral, né, generalista, assim, porque a gente vai ter na primeira, segunda fase, né? A gente vai tendo fases diferentes. Mas percebam aqui, no caso da policromia, ela é monocromática, né? Em sua maioria. E as vestimentas, elas vão ser mais retilíneas. É claro que a gente tem já em outros momentos um planejamento mais esvoaçante também. Bom, aqui a gente já vai encontrar outras questões, mas também algumas similares. Aqui, ó, Santana, que a gente comentou sobre ela, assim, toda em douramento, né? Minas Gerais é uma localidade riquíssima no século XVIII, né? O ouro em abundância. O ouro em abundância. Mas a gente tem uma questão aqui que é muito forte também, que são os santos de casa, né? Esses santos que santos vão de oratórios. Exatamente, nas residências das pessoas. A gente tem até destaque para alguns oratórios também. Esses oratórios que são essas pequenas ermidas, né, que trazem cada vez mais o divino para próximo do humano, né? Exatamente. Trazendo um rosto cada vez mais humano para esse divino e trabalhando cada vez mais esse aspecto de proximidade. Vai ser muito encontrado aqui em Minas Gerais. Muito interessante essa colocação sua, trazendo mais para o aspecto humano, aí aproxima da gente, não tinha pensado nisso. Sim. Né? E aí a gente vai ter, claro, alguns santos, eles vão ser utilizados até como uma forma de amuleto, eles vão ser pregados nas vestes, Exatamente. né? Então tem uma proximidade, uma relação muito mais de perto do que antes,
né? E aqui em Minas Gerais, é sempre bom a gente ressaltar também que a arte vai assumir outras formas, a arte barroca, porque a gente não tem a presença das ordens religiosas, como a gente tinha no Nordeste, né? Aqui, que vai assumir esse trato de orientações e assumir a frente vão ser as irmandades, né? Pensando aí os jesuítas já expulsos, né, do Brasil desde o século XVIII, a gente vai ter principalmente a atuação das irmandades, e aí vai ser uma disputa ferrenha entre as irmandades, e a gente vai ver aí, entre algumas delas, uma expressão cada vez mais forte e exuberante. Um dos artistas que a gente tem de destaque nesse contexto mineiro vai ser o Servas. Francisco Vieira Servas é um escultor português, vem da região do Minho, do norte de Portugal, e vai ter um fluxo muito grande desses artífices para Minas Gerais, no período da abundância do ouro, e a gente vai ter essas imagens tão esmeradas, né, sendo produzidas aqui. Se quiser conhecer um pouquinho dessa história, é só conhecer as igrejas de Ouro Preto, que você vê as diferenças entre as irmandades. Sim. O poder de cada uma, né? O que as igrejas representavam para as pessoas, né? Sim, com certeza. Muito interessante e muito visível. E aqui a gente tem uma certa continuidade da expressividade de Minas, e depois a gente vai abrir um outro parênteses para essa produção artística da arte popular, né? Como eu disse anteriormente, em Minas é muito visível os cabelos mais sinuosos, soltos do corpo, né? A gente já vai ganhando outras formas aqui em Minas Gerais, né? Um requinte, claro, assim, sou suspeita para dizer, porque sou mineira, mas um requinte muito grande nas peças produzidas da arte barroca. E a gente vai ter aqui também alguns destaques para os fragmentos, pensando o quanto que esse acervo fragmentado ele conta para nós, né? Vamos pensar dos santos que ora ganharam os resplendores, ora foram castigados pelos seus fiéis, né? Então, são manifestações, são questionamentos possíveis através dos fragmentos que, a princípio, a gente acha que é só uma peça quebrada, mas ela traz muito mais do que isso. Muito interessante. E aqui a gente tem, né, essa coleção de arte popular do Nordeste do Brasil. E é interessante que a gente está falando o tempo todo dessas apropriações do que o povo, né, do que esses povos trazem para dentro da arte, o que eles expressam. Quando a gente vê São Sebastião, que foi flechado numa árvore, aqui no Nordeste não. No Nordeste ele foi flechado num cacto. É difícil falar dessa coleção. Ela é uma coleção muito ampla e muito interessante, que ela é permissiva também, né? Ela tem um pouco de tudo. Isso que faz um diferencial muito grande. Ela é uma coleção de quantos anos? Então, ela é uma coleção de décadas, assim, né? Eles colecionam por cerca de 50, 60 anos. Aqui a gente tem um espaço voltado para os esvotos, né? Os corporais e as tábuas votivas também. Essas tábuas eu achei interessantíssimas. Elas são maravilhosas. Uhum. Elas são riquíssimas, elas são documentos históricos, né? Uhum, porque tem um escrito também, né? Sim. De um linguajar, de uma forma, né? Então a gente sabe que o vermelho é mais associado a uma parte mais nobre dessa sociedade tão estratificada. A gente consegue fazer uma relação de quais doenças acometiam mais cada povo em cada região. Olha. Elas são riquíssimas. É um certificado aí para várias descobertas. Sim. Gente, só para falar uma coisa assim mais próxima para todo mundo, né? Para quem não sabe ainda, o esvoto é aquela prenda, vamos dizer assim. Acho que seria uma palavra boa. O esvoto, o ex vem do latim, significa por causa de um voto. Isso. Por causa de um voto, né? Você faz uma promessa
E quando você é atendido naquela promessa, você vai até o templo onde você fez a promessa e leva com você uma prenda, agora eu vou falar prenda mesmo, é uma prenda agradecendo aquela graça alcançada. Como ela está falando, através de, qual que é o nome disso mesmo? Tábuas votivas. Tábuas votivas, é que é a tábua que foi feito o voto, não é isso? Isso mesmo. Aqui tem um agradecimento, com certeza, eu não consigo ler, mas assim, a palavra agradecimento foi o que eu li aqui. Então, num linguajar da época, né, com o acontecimento da época, então, dentro disso aí, você pode tirar várias perspectivas do momento que estava sendo vivido. Então, assim, é muito rico nesse sentido, é um material de pesquisa, não é isso, Natália? É isso. Então, assim, tem essa tradição, às vezes, de levar um pé, porque era o pé que estava com problema de coração, mas é que esses pequenos quadros, eles trazem um perfil completo. Um dos focos, claro, desse museu é trazer representatividades, né, inclusive da nossa própria comunidade de Ouro Preto. E o congado é uma forma de assimilação, né, e de resistência também, da manutenção das crenças que os povos africanos tinham, né? Aqui a gente tem no nosso acervo, na parte asiática, Nossa Senhora do Mar sendo representada. Foi muito recorrida pelos hispânicos, pelos portugueses, né? Por causa desse empreendimento que eles não sabiam onde eles chegariam, né? Onde aquilo levaria eles. E quando os africanos eles vêm por essas correntes marítimas e que eles estão sendo acometidos das mais variadas violências, eles chamam Nossa Senhora do Mar, eles chamam Nossa Senhora. E aí quando ela chega, esse nego, né, como eles dizem, ele chora. Ele vê Nossa Senhora chegando, e Nossa Senhora, quando ela vê o que está acontecendo com esses africanos, ela também chora. E cada lágrima dela se transforma numa conta de lágrima. Então é muito comum a gente ver esses textos de conta de lágrima. E também aqui no congado a gente vai ver que os congadeiros eles utilizam em cruz essas contas de lágrima, exatamente, por todo esse significado que carrega, né? Ai, que lindo, muito bacana. Natália, é muito lindo a gente pensar que em cada imagem dessa tem impressa, né, além de uma vida, né, tem impressa ali sentimentos, conhecimentos, capacidade, simplicidades nas mais toscas. É um universo que tem em cada imagem dessa. Eu fico imaginando a sensibilidade desse casal, porque é claro que isso envolve valores, a gente... Mas assim, precisa ter muita sensibilidade também, porque para poder admirar e para poder querer entender, né, o significado de cada coisa. Nossa, super parabéns para eles. Tomara que esse vídeo chegue até a eles, para eles poderem curtir mais uma vez o que eles conseguiram fazer, né, Natália? Porque é um privilégio para nós, né? A gente gosta muito de usar a palavra encontro, sabe? Aqui para definir um pouco do que esse museu é, né? Porque é o encontro daquele artífice com aquela peça, é o encontro de talvez quem encomendou aquela peça com esse artífice, né? É o encontro também dos fiéis que devotaram as suas preces. Nossa, e como? É o encontro de Maria Helena e seu Jacques. Com certeza. Posteriormente. E é o nosso encontro diário, né? Com essas peças, trazendo novas leituras, novos significados. E, claro, esse processo de aprendizagem sem fim. Com certeza, né, gente? Porque um museu é um local realmente de aprendizado e como ela me falou, né, aqui é um lugar que está aberto para escolas, para as crianças, para uma dinâmica, né? O museu é vivo, né? É isso. Ele precisa ele precisa desse intercâmbio com as pessoas. E assim, com certeza é um lugar que vocês devem vir conhecer, né? Aqui em Ouro Preto a gente tem vários museus, mas esse é um novo museu feito com
com toda a tecnologia e com tudo que há de melhor, né? Com um grande investimento, né, Natália? Sim. Com certeza, né? E mais uma vez parabenizar o casal, né? E agradecer por esse privilégio de estar com isso tudo à nossa disposição. Com certeza. Não é isso? É isso. Agradecer você por falar tão bem e me ensinar tanta coisa. Hoje eu saio daqui sabendo mais um pouquinho desse universo que eu amo, mas que a gente não sabe nada, como você mesmo acabou de falar comigo, mas assim, você está de parabéns. Muito obrigada. Pelo museu e pelo seu trabalho. Que aprendendo juntos. E que você tenha muito sucesso aqui e que possa ensinar muita gente, porque é isso que a gente está precisando. É isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Você se inspirou nesse episódio? Explore nosso canal e conheça outros lugares interessantes como esse. Ajude-nos a crescer e mostrar mais casas vivas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você sempre vai saber primeiro quando sair um novo vídeo. Obrigada por assistir. Até a próxima!